E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Matheus, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje pessoal, vamos fazer aquele videozinho tradicional respondendo suas perguntas sobre o universo de Zatch Bell e também a nova história de Zatch Bell 2. Sempre quando você quiser participar desses vídeos, vai lá no comunidade do canal. Na verdade agora tá postagens, né? O YouTube ele mudou a comunidade para postagens, então vai lá que eu sempre tô pegando suas perguntas por lá, beleza? Se você chegou agora, caiu de paraquedas, se inscreva no canal para não perder nenhum outro vídeo sobre Zatch Bell. E também já vai deixando aquele like para apoiar o canal, beleza? Dito isso, vamos nessa! O Def perguntou o seguinte: Major, você acha que existiu algum humano com a resposta rápida antes do Ford? Cara, uma excelente pergunta. A gente descobriu esse poder paranormal, né, esse poder ocular, pelo do Ford. Na verdade foi pelo Apollo, né, o Apollo mencionou que o do Ford ele tem esse poder paranormal e a gente viu, né, ele driblando os ataques do Hope lá das correntes, como se ele conseguisse ver o futuro, né, daí a gente realmente entendeu o que é a resposta rápida de fato. Para o humano ganhar esse poder, ele precisa morrer e voltar à vida, né? Foi isso que a gente viu com o do Ford, com o Kyomaru e tudo mais. Tanto que o do Ford, ele até foi um rato de laboratório, né? A própria família vendeu ele e tudo. Então, esse poder foi muito cobiçado. A gente viu aquele cientista maluco, ele provavelmente queria lucrar de alguma forma com esse poder, né? O Kyomaru, quando ele recebeu esse poder, ele descobriu que, apenas ele perguntando, ele já conseguiria responder os maiores mistérios da humanidade, né? Então, com certeza, esse é um poder que, se caísse em mãos erradas, não iria dar bom. Mas durante a história inteira de Zatch Bell, por mais que a gente viu outros personagens que possuíam alguns poderes paranormais, apenas o Kyomaru e o do Ford foram confirmados com essa habilidade. Provavelmente algum outro humano das batalhas passadas possa ter ganhado essa habilidade, né? Pois apenas nessa última batalha Mamodo a gente descobriu 2 humanos que tinham essa habilidade. Então eu não duvidaria que algum parceiro antigo tenha recebido esse poder, sabe? Porém, se fosse para chutar o primeiro humano que tenha recebido a resposta rápida, eu diria que era o arquiteto das pirâmides. Pra quem não lembra, lá no capítulo 4 de Zatch Bell 2, o Kyomaru e a Zahara conversam sobre o arquiteto, o homem que liderou e pôs os planos e conseguiu construir as pirâmides. Segundo o Kyomaru, ele cita que esse homem, né, o responsável por criar essas estruturas milenares, se chamava o Mágico. Pelo menos é como o Kyomaru apelida ele. Porém, eu me lembro, quando a gente fez o review do capítulo 4, há 2 anos atrás, a primeira tradução tava como Alá, o Mágico. Aí depois de alguns capítulos, o Makoto ele fez uma releitura e deixou só como o Mágico. Eu não sei se o Makoto fez isso porque esse nome vai ser muito importante ainda pro futuro da história. Então, de alguma forma, poderia dar algum spoiler, né? Talvez esse Alá seja até o próprio Belial, né? Ou talvez o Makoto retirou porque esse nome poderia dar algum problema, né? Se não me engano, Alá é o deus do islamismo, se eu não me engano. Então, poderia dar alguma religiosa e tudo mais, então talvez uma coisa ele só retirou, mas a gente sabe que existe esse tal de O Mágico que construiu as pirâmides, né? Então foi ele que criou essa estrutura para esconder os sarcófagos. Os Mamodos estão voltando e tudo mais, então é um personagem muito mega importante, que existiu há milhares de anos atrás. Então, respondendo essa pergunta, se fosse para chutar, né, palpitar um humano que tenha recebido o poder da resposta rápida antes do Ford, eu chutaria no tal do Alá, o Mágico. O Hobbit fez 2 perguntas. Eu estava conversando com amigos e, como sou muito fã do Zeno, a gente ficou no impasse. Quem venceria? Brago, Bari e Sofise, todos contra o Zeno. Claro, não como 3 contra 1, mas sim 1 contra 1. E outra pergunta, você acha que o pra cá mudaria se não fosse só Mamodo contra Mamodo, e sim seus parceiros humanos? Acha que o do Ford, a Shell e o dono do livro do Bari e até mesmo a Coco mudaria o resultado? Cara, essa pergunta sempre acaba voltando, né? Todo mundo sempre quer saber quem é mais forte, o Brago, o Bari, o Zion. Mas vamos lá, cara. No final da história, é óbvio, dá até pra cravar que o Brago era o mais poderoso. Pois, né, ele fez o treinamento de 10 meses do Ford, ficando com um corpo muito, mas muito resistente ao ponto de conseguir defender das magias de aniquilação do Cleanote e até despertando magias X, né? Então, com certeza, no final da obra, o Brago venceria qualquer um desses que você citou. Mas agora, se a gente considerar antes do treinamento de 10 meses, aí seria mais interessante, né? Primeiro dessa lista eu já arriscaria o Sophis, pois o Sophis ele só ficou muito forte por conta que ele conseguiu manipular, né, a Coco, então seus poderes se elevaram demais, né, mas num X1 mesmo se ele conseguisse o poder que ele conseguiu, ele ainda não era páreo para nenhum desses outros 3, tá? Então o Sophis eu já arrisco dessa lista. Vamos lá, em termos de rapidez, eu diria que o mais rápido dos 3 é o Zion. Na luta dele contra o Guest e o Kyomaru teve que apelar para a resposta rápida para ele conseguir desviar dos ataques do Zion. Ele realmente dava um predict, porque realmente não dava para acompanhar ele.
A gente viu que o Brago era rápido, o Bari também, mas nenhum chega na velocidade do Zion. Em termos de resistência, o Bari vence. O Bari, ele é aquele Mamodo que ele toma os ataques, ele gosta de tomar os ataques, ele não se acovarda, ele tancou o baú zaqueiro e ele continuou lutando. O Brago também, ele é muito resistente, mas ele realmente ficou muito resistente depois do treinamento, né? Porque o do Ford deu essa dica pra ele treinar mais o corpo dele, pra ele conseguir controlar a gravidade e tudo mais, né? Mas antes disso, o Bari já tava tancando até um dragão, né? Então, em termos de resistência, com certeza, o Bari vence. E o Brago vence em termos de magia, cara. O Brago tem muitas e muitas magias. O Brago, ele é o Mamodo que tem mais magias. Ele despertou 20 feitiços diferentes. Então, juntando todos os feitiços do Zion e juntando todos os feitiços do Bari, não dão todos os feitiços do Brago, pra você ter uma noção. Então, o Brago, ele tem muito mais variável. Ele consegue lutar de várias outras formas, podendo ter mais criatividade na batalha. Esses são os pontos positivos de cada um. Agora, vamos pros pontos negativos. Eu diria que a maior fraqueza do Zion é a sua resistência. Vimos muito momento na história o Zion tomando golpes e ficando realmente machucado. O primeiro é o do flashback, né? Com apenas um golpe de um raio, o Zion ficou praticamente imóvel no chão. Óbvio, era o começo do treinamento dele contra o pai dele, né? O pai dele só deu um raio e ele realmente perdeu na hora. Vimos também na batalha contra a Cherish de longe atirando nele, ele não conseguiu encontrar ela, então se o do Ford não desse dicas pro Zion desviar dos tiros da Cherish, ele provavelmente teria perdido pra Cherish, pois ele não conseguiu encontrar ela de jeito nenhum, e ele tava tendo muita dificuldade pra desviar das balas, e as balas estavam machucando. A fraqueza do Bari provavelmente seria a arrogância dele. Durante a batalha inteira ele sempre confiou na sua força, então ele sempre ia contra os mais fortes e não tava nem aí, ele nem desviava dos golpes direito. Ele viu que ele teve que mudar esse pensamento dele depois do combate que ele teve contra o Elzador, um dos 4 Mamodos prodígio. Nessa luta o Bari, ele realmente sentiu medo do olhar do Elzador, depois de perder um chifre e realmente quase morrer. Ele mudou um pouco a sua mentalidade, né? Mas eu ainda diria que a fraqueza do Bari é isso, ele sempre querer tomar os golpes na cara e algum golpe vai realmente derrotar ele, né? Então, se ele tomasse a habilidade mais forte do Zion, a habilidade mais forte do Brago na cara, assim, pode ser que ele não conseguisse resistir. E a fraqueza do Brago eu diria que é bem parecida com a do Bari, né? Só que o Bari, ele toma magia mais como respeitando sua força. Já o Brago, ele subestima o oponente. Tanto que é por conta disso que ele é derrotado no final da obra, né? Ele subestimou tanto o Gash, nunca derrotou o Gash e perdeu pro Gash no final. A gente já viu o Brago perdendo o braço, se machucando muito, só por conta que ele realmente subestima o oponente. Então, na batalha ele pode acabar achando que ele é muito forte e acabar tomando um golpe crítico. Mas, cara, dito tudo isso, num X1, no mundo Mamodo, eles começam a se encarar e eles saem na porrada. Eu acho que quem venceria seria... Seria o Brago, cara. Eu acho que o Brago venceria mesmo antes do treinamento de 10 meses. Contra o Zion seria uma batalha mais de velocidade. O Zion, ele é realmente muito rápido, porém a magia de gravidade não ia deixar o Zion ser tão rápido assim contra ele, né? E mesmo se o Zion usasse a Gigaratsu, a gente viu que no final da obra a gravidade do Brago conseguiu até mesmo fazer o Shinkuria, seu nojo do Clear Note, ir ao chão. Óbvio, foi depois do treinamento e tudo mais, mas o Brago já tinha magias que pelo menos conseguiria frear essa magia do Zion. E o Bari, eu acho que já seria uma luta bem visceral, uma luta de muita resistência, mas por conta desse leque de habilidades, 20 magias de gravidade diferentes, buraco negro e 1 milhão de outras coisas, eu acho que o Brago ainda assim consegue sair na frente, cara. Agora, respondendo a sua segunda pergunta, numa batalha Mamodo com um parceiro humano, aí é totalmente diferente, tá? Aí a minha aposta totalmente pro Zion e o do Ford, tá? A gente viu que o Gustav é um cara muito inteligente, um cara muito experiente, porém o do Ford, ele é um hack humano, né? Ele consegue ver o futuro, ele consegue saber que a Shell e o que o Gustav iriam fazer antes mesmo deles pensarem em fazer, sabe? Realmente não tem o que fazer, é muito anti-jogo o do Ford existir. Então, concluindo, em um X1 e uma porradaria franca lá no mundo Mamodo, eu apostaria no Brago, e em lutas em dupla aqui no mundo humano, na batalha Mamodo, eu apostaria no do Ford e no Zion, cara. O Dashari perguntou o seguinte: o que você acharia de um live action de Zatch Bell ou algo em 3D? Cara, sendo totalmente sincero, eu não gostaria de ver o Zatch Bell em 3D. Óbvio, a gente tem que entender que hoje em dia é muito difícil existir aquela animação totalmente em 2D como era antigamente, né? O mercado, ele carece de dinheiro na indústria, então faz sentido em alguns monstros grandes, algumas ceninhas assim, eles acabarem colocando 3D e tudo mais. Porém, a gente não tem muitas experiências boas assim com 3D, né? Eu consegui pensar poucos animes que ficaram muito bons em 3D. Praticamente todos eles vêm do estúdio Orange, né? Que é focado em animes 3D e tudo mais. Beastars é um 3D mais
mas é um 3D aceitável, dá pra assistir bem de boa. Houseki no Kuni combinou demais com o jeito do anime, então também ficou muito bom. Até mesmo o remake de Trigun, né, o Veste Estouro da Boiada, que lançou ano passado, ficou legal também, com um 3D da Orange, tá ligado? Dá pra assistir ainda. Porém, é inegável que 98% dos outros animes ficam muito ruins, sabe? É muito complicado de você assistir vários animes em 3D. Pelo menos eu não curto muito. E cara, live action também em animes não ficam tão legais assim. Existem exceções, né? O One Piece tá mais na boca do povo hoje em dia, que foi aclamado, né? Todo mundo tá esperando a segunda temporada, que foi muito bem feito. Todo mundo fala muito bem também do live action de Fullmetal. Eu não cheguei a ver ainda, mas eu sempre vejo o pessoal elogiando. Mas é a mesma coisa do 3D, sabe? Tem muito mais live actions ruins do que live actions bons, né? Por mais que a Netflix fez One Piece, ela também fez Death Note, né? Aquele Death Note, por mais que eu vi uma ou duas pessoas que falam que gostaram desse Death Note, ele ficou muito famoso do pessoal não curtir, né? Eu me lembro que quando lançou eu assisti no dia e, cara, eu achei uma merda. Sem citar os clássicos, né? Dragon Ball Evolution, Avatar, Lenda de Aang, que o roteiro realmente ficou muito ruim, né? Mas é aquilo, né? Cada vez mais a gente tá vendo live action de animes antigos, de shonens antigos ganhando vida em live action. A gente viu agora Yu Yu Hakusho, que eu assisti e eu achei ok, eu não achei incrível, né? Comparado ao anime, o anime é muito melhor, mas eu achei ok. Então, cara, se fosse pra apostar entre 3D ou live action, eu preferiria 1000 vezes live action, mas eu também tenho meu pé atrás, cara. Não acho que ficaria tão incrível assim, sabe? Quer fazer a história nova? Faça um remake do anime. Eu acho que não tem erro. O Anderson Bastos perguntou o seguinte: minha dúvida é sobre os mamodos que usaram as trapaças durante a batalha. Desde mandar o faldo gigante, usar espelho mágico, pedras milenares, ou se manter dentro de portais durante a batalha toda. Qual foi os 3 mamodos, na sua opinião, que mais usaram trapaças durante as batalhas? Cara, uma boa pergunta, Anderson. A gente viu muitas estratégias, né? Muitas trapaças, como você menciona. Na última batalha, né? Os mamodos, eles já vieram preparados, eles já vieram com um plano pra vencer a batalha. Mas vamos lá, cara. Se é pra fazer um top 3, eu botaria no top 3 o Papepúrio. Cara, ninguém dava nada pro Papepúrio. Ele apareceu bem no comecinho do mangá. A gente já viu que as magias dele não eram poderosas. Ele também não era resistente, não era rápido. Ele não tinha muitas qualidades, podemos falar assim. Porém, ele tinha uma estratégia que ele adotou desde o começo de sempre se juntar a mamodos fortes. Como as suas magias eram focadas em atrapalhar os outros, prender, ele tinha magias de rede, magias de gosma, magias de cola, ele conseguia atrapalhar muito, tinha até magia de fumaça, né? Ele realmente conseguia atrapalhar demais. Então, ele bolou o plano desde o começo de juntar a mamodos fortes. Primeiro ele se juntou ao Zoboron, depois que a Zoboron perdeu, ele se juntou ao Urodeus, e por conta disso ele também se juntou ao Ryou, e depois que todo mundo foi derrotado, ele ainda continuou na batalha e se juntou ao Kenshomi ainda, né, lá no final. Até o final da batalha ele foi fazendo amizade e ficou em 8º lugar na batalha Mamodo, cara. Tu pode perguntar pra qualquer um que começou a ler Gash Bell, cara. Nenhum ia falar que o Papepuri iria tão longe, tá ligado? Ele ficou mais longe que o Zion, mais longe que o Bari, cara. Então, cara, com certeza, por mais que a grande maioria não goste do Papepuri, você tem que concordar que a estratégia dele foi inteligente. Em segundo lugar, eu colocaria o Sofis. O Sofis, ele já veio se preparando há muito tempo, que antes mesmo dele ser escolhido para ir participar da batalha, ele já estava planejando, pois o Sofis, ele foi muito estudioso, ele realmente estudou a história do mundo dele. Ele descobriu que na batalha anterior de 1000 anos existiu um Mamodo que tinha um poder de aprisionar os outros. E ele descobriu que os outros ainda estavam na Terra, né? Então, a partir do momento que o Sofis foi invocado na Terra, foi convocado na Terra, transportado na Terra, ele já foi procurar essas pedras. Enquanto os Mamodos estavam desesperados para encontrar um parceiro humano, o Sofis também estava desesperado, porém desesperado para encontrar os outros Mamodos aprisionados, né? Para assim ter um exército que lutasse por ele. E por conta disso, o Sofis conseguiu mais de 40 Mamodos para lutar por ele nessa batalha. Então, se o Sofis não tivesse irritado o Mamodo errado, né, irritado o Brago, ele poderia realmente ter ido mais longe na batalha. E no top 1, cara, botaria o Ryou. O Ryou, ele é bem parecido com o Sofis, porém, o Sofis, ele estudou, né? Ele bolou esse plano sozinho. Já o Ryou, ele foi obrigado, né? A família dele obrigou ele a fazer isso, né? O pai do Ryou chegou até a torturar ele pra dar aquele poder de maldição e tudo mais. Então, como a família do Ryou tinha esse objetivo, tinha essa missão de proteger o Faldo no mundo Mamodo, eles meio que seriam os guardiões, né, do Faldo. Eles tiveram um plano. E se a gente teletransportar o Faldo pro mundo humano e usar ele para o Ryou
Baou vencer a batalha, pois como eles eram o guardião, eles sabiam como controlar o Faldo, né? Graças à joia. Mas a gente tem que ser realista, cara. Até mesmo Clear Note teria muita dificuldade para vencer contra o Faldo. Então eu botaria, cara, no top 1 essa trapaça, né? Essa estratégia vindo do Ryo / sua família, cara. Por teletransportar um Mamodo gigante, né? O Mamodo da batalha Faldo, para lutar por ele. E pra finalizar, a Sakura Sealer perguntou o seguinte: o que foi aquele poder do Gash no último capítulo? Eles criaram uma nova magia que tem escamas de dragão nela, e pareciam que eles não estavam conscientes desse poder. O que você acha que foi aquilo? Cara, uma ótima pergunta, Sakura. A gente viu, né, o Ibiraru Zaqueiro do Gash, aquele dardo gigante, aquelas duas Beyblades de raio vindo junto, né, tudo mais. Mas antes de a gente ver essa magia, a gente viu aquele olho em cima do Gash do Kyomaru. E a gente viu que esse olho, né, essa esfera, ela tava imbuída a raio, mas também em volta dela tinha muitas escamas de dragão. E o mais interessante de tudo é que nem o Gash, nem o Kyomaru olharam pra ela, sabe? Quando a batalha acabou, esse olho sumiu, parecendo como se fosse uma invocação, sabe? E o próprio Rei mencionou que isso não é uma habilidade, não era um feitiço, o Kyomaru ele não tinha conjurado essa magia. Então realmente era um ser, era alguma coisa dando poder para o livro do Gash. A minha teoria no review, né, minha explicação para isso seria Baby Baou, né, o ovo do dragão de trovão. De alguma maneira ele tem esse poder para ajudar o Gash, mesmo seu corpo original estando no mundo Mamodo. E faz sentido o Gash ganhar poder, pois o dragão é de trovão, né. Porém a gente ainda tem que ver como que ele funciona, né, tipo, ele consegue só enviar um olho? Se isso é mesmo um olho do dragão, como que isso funciona, sabe? Provavelmente a gente pode ter uma mini explicação já no próximo capítulo. A gente vai ter, óbvio, o enterro do professor, eles conversando tudo mais e resolvendo essas questões. Porém o Gloob, o Coral Key, até mesmo o Vino pode perguntar que magia foi essa, né? Então a gente pode ter alguma explicação sobre esse poder, esse olho mágico que apareceu ali pro Kyomaru e pro Gash. Mas eu diria, meu palpite seria o Baby Baou, cara. Eu acho que o Baby Baou tem algo a ver com esse poder. Mas é isso, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Sempre que você quiser participar desse vídeo lá no comunidade do canal, que é lá que eu pego suas perguntas, beleza? Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.